Olá, ouvintes da Marandé Rádio Web, nossa rádio diferente que a gente chama, né? Aqui é o lugar da MPB, do pop rock nacional, do rock clássico, do jazz, do rock argentino, do rock uruguaio. Estamos tentando viabilizar um projeto de folclore uruguaio e argentino também, mas ainda está embrionário. Mas hoje, para nossa satisfação, nós contamos com a presença aqui do meu amigo de muitos anos, embora eu seja bem mais velho que ele, mas a gente já é amigo há bastante tempo, o Santiago. Santiago, para quem não sabe, é o presidente do Conselho Municipal de Cultura e um grande agitador da nossa cidade, que vai conversar com a gente hoje de muita coisa boa que vai acontecer, né? Tem um projeto sobre o Festival de Cinema que vai acontecer em Jaguarão, sobre um filme, né, que a Netflix vai fazer em Jaguarão, sobre a Lei Paulo Gustavo, que ele coordenou agora na sexta-feira passada na Biblioteca Pública, aí, para o pessoal que está... Estamos num processo muito interessante na cidade, né, Santi, sobre a questão do pessoal escrever projeto, né? Isso aí... Então, Santi, fala um pouco para nós aí do filme que vai ser feito em Jaguarão, importante notícia para a cidade, não só no aspecto cultural, mas também envolve a economia da cidade, sim. Esses aspectos todos. Conta para nós um pouco. Ótimo. Não, em primeiro lugar, agradecer, né, a presença aqui, o convite para participar, né, uma satisfação estar aqui na Rádio Marandé. Né? Marandé Tupi quer dizer o contrário, diferente, de outra forma. Legal, então vamos se comunicar de outra forma, né? Tô me sentindo em casa aqui, o Alencar, um amigo de longa data aí, de quando tinha cabelo ainda, né, Alencar? Eu tô indo pro mesmo caminho aqui, tô enganando um pouco, mas verdade. A gente vai para lá. Falar um pouquinho então sobre a minha atuação na área da cultura aqui na cidade, né? E das possibilidades que estão se acontecendo, né, sobre as coisas que vão acontecer. Acho que esse longa-metragem que tu falou, acho que é um acontecimento grande, né, na área da cultura que vai, né, esse ano nos proporcionar, assim, movimentar a cidade dessa maneira. Não é da Netflix, até onde eu sei, não é da Netflix, tá? Então, essa correção, a produtora é FT Features, do Rio de Janeiro, então é uma produtora grande, a mesma produtora do filme Ainda Estou Aqui, que ganhou um Oscar esse ano, né, filme brasileiro, e esse longa-metragem que vai acontecer é um longa-metragem argentino, é um filme argentino, que se chama Glaxo, que é com X, Glaxo. Então tem previsão de acontecer entre os meses de outubro e novembro na cidade, são 6 semanas de filmagens, né? Os produtores queriam fazer tudo em Pelotas, mas os produtores, o Glauco e o Rodrigo, resolveram que aqui em Jaguarão poderia ser esse lugar que eles estavam procurando, né? A nossa cidade presta para isso, né? Ela é uma cidade histórica que tem muitos prédios antigos também, o filme se passa na década de 50 e na década de 80, então... Sim, o nosso casario do Centro Histórico. Isso, né? E o casario e a arquitetura, né? A gente sempre está acostumado também a ver as grandes casarões, né? Mas também tem outras casas também que não são tão pomposas, assim, por se dizer, né? Tão grandes, mas que também se prestam, né? Que estão como assim dizer... Já fizeram parte do cotidiano também. Isso, e que são antigas também, que a gente às vezes não observa porque não são tão grandiosas, né? Mas que elas também têm uma arquitetura que às vezes é única mesmo, que a gente não consegue encontrar em outros lugares, assim. Então, e também por ser uma cidade relativamente pequena, né? Então é mais fácil tu fechar uma rua, né? Tu conseguir lidar com todo esse processo que envolve a filmagem, né? Então é uma produção grande, é uma equipe de no mínimo 70 pessoas que vão passar aqui durante essas 6 semanas. A ideia é que pelo menos 4 semanas seja filmado aqui na cidade de Jaguarão e as outras 2 semanas na cidade de Pelotas. A gente está tentando o máximo possível para que seja feito o máximo de coisas aqui em Jaguarão, né? O que a gente conseguir entregar aqui para o pessoal da produção e para o diretor, né? Para o diretor de fotografia, que seja feito aqui para a gente conseguir manter esse pessoal na cidade, né? Porque é uma equipe de 70 pessoas que vão estar consumindo a cidade, vão estar se hospedando aqui, né? Vão estar visitando os lugares. Então, também, como é um filme argentino, todos os atores provavelmente serão argentinos, né? Então, também tem essa coisa de trazer esse pessoal de fora aqui para olhar aqui, para tirar foto daqui.
E quem sabe esse filme, né, a gente espera que vai ser um grande sucesso também, como foi Ainda Estou Aqui. Intercâmbio latino-americano aqui. Isso, que a gente está todo junto, né? Então daqui a pouco a gente vai ter muito argentino também vindo visitar a nossa cidade para ver onde foi feito esse filme, né? Então é uma coisa que ela fica, ela perpétua, assim, né? O audiovisual, ela tem essa característica, né? As produções que é eternizar as imagens, né? Numa tela, e que as pessoas vão estar consumindo isso ao longo do tempo, né? Então a perspectiva é grande nesse sentido, sabe? Tenho falado bastante sobre isso na minha atuação, né, da potência, né, da indústria criativa, né, da economia, da cultura, que ela impacta diretamente, né, as pessoas ali, hospedagem, alimentação, né, isso é um impacto direto que vai dar para ver, que é as pessoas trabalhando aqui, mas também um impacto indireto, assim, que é os próprios, né, combustíveis, todos os carros dessa equipe vão ter que abastecer num posto de gasolina, vai se usar a luz, vai se usar a internet, vai se usar a água, então tudo isso aí movimenta. Então a indústria criativa, ela é muito mais ampla, né, do que somente o que acontece ali no momento. Isso vai circulando, vai gerando uma renda, assim, que pessoas que nem sabem que estão na indústria criativa trabalhando para isso, né, o frentista ali, o operador, né, de internet. Então isso eu acho que é muito legal, sabe? E essa é uma produção que eu estou atuando como produtor local aqui na cidade, estou dando esse apoio para a produtora, né? Então essa é uma das atuações. E aí a gente tem também o Festival de Cinema, né? O Festival de Cinema é outro projeto, é um projeto da SIC, da Sociedade Independente Cultural, que vai fazer o primeiro festival de cinema de Jaguarão. Então na região sul não tem nenhum festival assim de cinema do tamanho desse que a gente está propondo a fazer. Vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de novembro na cidade. Vão ter 2 mostras competitivas, que é a mostra regional, que são filmes, curtas-metragens somente do Rio Grande do Sul, e a mostra competitiva latino-americana, que aí abre para países de toda a América Latina, né, inclusive o Brasil. Então essas 2 estão bem disputadas, né? Em que local vai ser dado esse festival? Vai ser no Teatro Esperança. No Teatro Esperança, dia 12, dia 15, no Teatro Esperança. A gente também vai ter mesas acontecendo, né? Mesas discutindo a Film Commission, que a Film Commission é uma proposta, assim, que a cidade, né, possa, né, que tem várias cidades, é o governo junto com a indústria privada, assim, junto com produtoras, de incentivar, captar novas produções, né? Então a gente tem esse longa que vai ser filmado aqui esse ano, a perspectiva é que a gente consiga atrair mais produções, né, do audiovisual aqui para a cidade. Já tem um contato de uns produtores do Uruguai também, que já estão olhando a cidade, estão levantando informações e locações para fazer um longa-metragem um ano que vem. Então um longa-metragem que vai ser em Jaguarão e Rio Branco, vai se passar esse filme, então a gente tem essa expectativa também, e o festival é para isso, é para a gente, né, fomentar cada vez mais o audiovisual. Então o festival é um momento de festa, de comemoração, mas que a gente quer atrair esses produtores, né? A gente teve quase 1.000 inscritos no primeiro festival, então são muitos inscritos, né? Foram 160, se não me engano, para a mostra regional só do Rio Grande do Sul, e o restante todo de todos os estados brasileiros, né? Os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal tiveram inscrições, se inscreveram, né? Produções também de 8 países, do Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Cuba, Venezuela, se inscreveram. Então a gente está agora passando trabalho com a curadoria para fazer a seleção desses curtas que vão participar, né, da mostra competitiva. E então são 10 de cada mostra que vão ser selecionados, então tá bem competitivo, assim. Só para ter uma comparação, né, o Festival de Cinema de Gramado, que já vai para a sua 53ª edição, 53 anos que acontece, na mesma categoria que a curta-metragens, teve 1.096 inscritos. Então a gente ficou 90 inscritos a menos que o Festival de Cinema de Gramado. Então pra gente a gente nos deixa muito feliz que teve toda essa procura, né? Porque a gente sabe quando os produtores vão lá e inscrevem seus filmes é porque eles sabem que o festival é importante, pode dar uma visibilidade para eles, e a competitividade, né, vai melhorar cada vez mais. Né? Não, e cabe aqui uma alusão à nossa grande SIC, né? A nossa Sociedade Independente Cultural, que há mais de 30 anos
com seu CNPJ permanente, sempre atuando na cultura, conseguir promover, fora os outros eventos que já promoveu, né? Tanto enquanto entidade, tanto em parceria com a prefeitura. É fantástico esse momento que a gente está vivendo. Uma coisa que eu queria voltar um pouquinho para o filme, Santi, quando é que começa o processo, quando é que começa a ser gravado, como é que começa a montagem dos sets de filmagem, aqui já tem uma previsão? Tem um cronograma preliminar ainda, não tem um cronograma oficial assim, tá em processo de fechar as locações, onde vão ser os lugares que vão ser filmados, ver se está tudo certo, né, fazendo levantamento de recursos, de quanto vai precisar se investir para aí se passar, né, para os clientes, né, para a produtora do Rio de Janeiro, para eles começarem, não, isso a gente vai querer, isso a gente não vai querer, é assim que vai ser, bater o martelo, para aí ter o cronograma final. Mas a expectativa é que seja filmado entre outubro e novembro. Do dia 18 de outubro, por aí, até o dia 24 de novembro vai estar toda essa equipe na cidade filmando. Claro que vai ter uma equipe que vai chegar antes, em Jaguarão, que vai chegar em meados de setembro ali, para já finalizar tudo, organizar tudo. Já a equipe de cenografia chega um pouco antes também para arrumar o que precisa ser arrumado dos lugares que vão ser a locação, né? Porque tem muitos lugares que já existem, né? Que é uma locação que já está acontecendo alguma coisa ali dentro, né? Que essas pessoas vão ter que ser retiradas por algum momento, vai ter que se arrumar o cenário, filmar e depois devolver o cenário da maneira que era para a pessoa poder seguir sua vida, né? Então é um certo transtorno que acontece na cidade, sim, mas é temporário e a gente espera, né, que a comunidade toda, né, abrace esse projeto, né, entenda que pode ser que tenha algum imprevisto, assim, alguma coisa, tipo, vai ter que fechar uma rua principal da cidade por alguns momentos, assim, mas que depois vai voltar ao normal, né? Não é uma coisa... Não, faz parte. Faz parte, né? Porque hoje eu mesmo estava conversando sobre isso com o pessoal que estava cortando o cabelo ali. Eles, mas vão filmar ali naquela região e tem lojas ali, tem pessoas, o que faz? Aí, não, se fecha a rua por 5, 6 horas, depois se libera de novo e é isso aí, é momentâneo, mas é assim que acontece. Não, e o nosso cenário aqui, não somente digamos, na parte vermelha, né, no miolo do centro histórico, ele é belíssimo, as adjacências também, como tu bem colocasse, né, de casas que fizeram parte dessa história também, que possuem um patrimônio histórico, são tombadas também, né? São tombadas também. E tem muito a contribuir. Mas tem uma outra coisa que é fantástica também, que pode acontecer, gravação, várias... é o nosso patrimônio histórico rural, né? Nós temos fazendas ainda que têm as seteiras, né? No período das revoluções, que cercada na casa tinha seteiras de colocar arma, aquela coisa toda. Sim. E em ótimo estado de conservação. Sim. Então, tem muita coisa na área aí da... Claro, tem muitas opções, né? Do cinema, né? Do curta-metragem, do médio, longa também. Claro, a ideia é que tenha cada vez mais, sabe? Então, por isso que também essa resposta que a cidade der para esses produtores, são produtores que estão acostumados a fazer isso, trabalhar também com Netflix, trabalhar com outras produtoras grandes, assim, né? É de que a gente consiga captar mais, né? Mais produções para cá, porque... dependendo de como a cidade se comportar, como for a receptividade, como for trabalhar aqui, com certeza quando eles tiverem novos clientes que quiserem uma locação, eles vão tentar trazer para cá. Então é a gente trabalhar da melhor maneira, assim, para movimentar esse campo, né? Porque o audiovisual é um dos setores, assim, que é um dos mais organizados, né, no Brasil, que mais tem recurso também e que está muito aquecido agora, né, com esse governo que a gente tem, com o governo Lula, né, com o Ministério da Cultura, está incentivando muito o audiovisual, e a gente pode entrar um pouco também na questão da Lei Paulo Gustavo, né, eu acho que esse nosso festival de cinema, que é a SIC, como o Bento pontuou, que a gente tem que, né, sempre botar a SIC lá em cima, uma entidade, né, a Sociedade Independente Cultural, que está há mais de 30 anos, quase 40 anos já existindo com o CNPJ, muito graças também à atuação do Maninho, nosso colega, nosso companheiro, né. São todos, o Jarbas Taurino, fundador. Também, fundador. Heloísa Tim, que estão as mais antigas lá. Que fizeram acontecer essa entidade, que também já fizeram uma produção, né, o audiovisual, que é o longa-metragem, o Fronteiriços, que eram 4 curtas que faziam parte, né? Então, muito bom, que fala, né, sobre a nossa cultura de fronteira aqui.
e que já vem isso nessa área. Então isso é uma coisa que não está acontecendo de agora, né? É uma coisa que já está acontecendo há um tempo. E a Lei Paulo Gustavo, como estava falando, é esse recurso, né, que foi viabilizado pelo governo Lula quando entrou, né, porque é uma lei de 2022 ainda, mas ela foi sancionada pelo ex-presidente, o Jair Bolsonaro, mas ele não regulou e não colocou em prática, né, ele não utilizou esse recurso. Mas então quando o governo Lula assumiu, né, que aí trouxe, né, o Ministério da Cultura de volta, que a gente estava sem o Ministério da Cultura, o né, IFAM. Isso, o IFAM estava tudo dentro de uma secretaria especial ali, né, dentro do Ministério do Turismo. Foi uma perda muito grande, né, foi um ataque muito grande à cultura e à economia do país, né, porque a cultura ela movimenta, pelo menos ali estatisticamente, que a gente saiba, 3% do PIB nacional, né, mais que muitos setores aí, mais que o setor do automobilístico, né, o setor cultural movimenta mais. No Rio Grande do Sul também a gente movimenta 4% da economia do PIB, né? Então, com a Lei Paulo Gustavo, que era uma lei que tinha recursos do Fundo do Audiovisual. Então, de 3 bilhões que foi investido nessa lei, né, 70% foi para audiovisual. E todas as suas cidades, né, todos os entes federados receberam recursos para fazer alguma produção audiovisual. Em Jaguarão, aqui não foi diferente, foram 23 produções audiovisuais com a Lei Paulo Gustavo, curtas-metragens, alguns longas até, que fizeram com pouco dinheiro, mas se prestaram a fazer um longa-metragem com amor ali, com suor. Então, isso a gente vem colhendo esses frutos agora, né? A gente vem trabalhando para que tenha mais, né? Para que todo mundo consiga, né, perceber que investimento em cultura não é gasto, é investimento, né? Tem uma própria pesquisa da Fundação Getúlio Vargas na cidade do Rio de Janeiro que mostrou que cada real da Lei Paulo Gustavo na cidade do Rio de Janeiro depois retornou R$6 para o município, para a cidade, né? Então isso vem no serviço que a gente contrata ali, né? Porque o artista não fica com tudo quando a gente pega o edital, pensa, pegou um edital lá de 300 mil, mas a pessoa que está trabalhando ali tem uma equipe gigantesca e o proponente ali ficou com uma parte ínfima disso ali. E para a cidade é um dinheiro que vem de fora, né? Não é o nosso dinheiro circulando aqui dentro. Exato. É dinheiro de fora da cidade que passa a circular. Exato. Então, emprego e renda, uma incrementação, né? Então, a Paulo Gustavo ali foi 260 mil reais que veio para Jaguarão. Então a gente tem certeza que esse dinheiro multiplicou aqui dentro, né? E agora a gente está também em outras perspectivas, que é a Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc também, que já teve o ciclo 1, que foi o ano passado, que foi 211 mil, e esse ano veio 209 mil, tem a previsão de vir, né? A gente está nesse processo de escuta, como tu falou. Teve audiência pública que aconteceu dia 31 de julho agora, que a gente espera que até o final do ano, no máximo, já esteja sendo esse recurso, todo mundo que participou do processo de edital consiga ter esse recurso para colocar esses projetos em prática. 18 projetos, no mínimo. E importante também, né, a gente até conversou sobre isso na audiência pública de sexta-feira passada, que é o reconhecimento da profissão do artista, né, do músico, do artista, do contra-regra, do figurinista, do iluminador, do diretor. Porque às vezes parece assim que o pessoal da cultura faz por hobby, né? As pessoas esquecem que o músico, que o ator, a atriz, eles pagam, tem que pagar água, luz, supermercado, que trabalham. Exato, que trabalham, que tem que ensaiar muito, não é só chegar. Então é importante, mais do que nada, os editais, a Lei Paulo Gustavo, todas outras que venham, que revertem também. Teve um problema, né, que aconteceu muito, foi no período da pandemia, né, os artistas foram a primeira classe a parar e a última a voltar, a poder voltar a trabalhar, então é importantíssimo. Não só na pandemia também, a gente teve a tragédia climática ano passado, né, também, que a gente passou basicamente 5 meses com chuva, e a gente sabe que quando chove também a produção cultural ela tem que parar, né, as coisas não acontecem, as pessoas não vão nos lugares, né, a gente não tem como atuar, então também o Ministério da Cultura trabalhou para conseguir não deixar esse setor parado, né? Não perder uma parte importante da economia, então teve um resgate com várias ações emergenciais, né? Teve
o Retomada RS, que foi um trabalho que o Ministério da Cultura fez de repassar, foram 4.000, né, agentes culturais diretamente atendidos por esse projeto, por esse programa, que foi com uma bolsa de R$5.000 e mais um curso, então foi formação e repasse de financiamento direto, além de outros programas como a Rouanet Emergencial também, que ainda está acontecendo, esse repasse de recurso, né? E mais alguns outros programas ali, então é um setor que movimenta muito, né? A gente não vive sem cultura, pode parecer, mas isso que a gente está fazendo a cultura aqui, né? Nosso judiciário é a cultura, nossa maneira de viver é cultural, né? Então a gente tem que estar entendendo que a cultura vem num sentido mais amplo, né? E isso que tu fala é importante, porque muita gente não se vê como esse trabalhador da área da cultura, porque muitas vezes isso acaba atuando como hobby, porque tem aquela impressão, né, que ser artista é um dom divino, né, as pessoas nascem com esse dom. Não é um dom, é muito trabalho, né, a pessoa que aprendeu a tocar um instrumento ali, ela estava trabalhando para aprender, é uma técnica, né, são trabalhadores muito técnicos, né? Então eles dependem daquilo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são músicos ou artistas, de alguma maneira, que tem um outro trabalho que não na cultura, né? Se eles pudessem, com certeza eles trabalhariam exclusivamente com a sua arte, né? Com esse trabalho. Então é isso que a gente procura, né? Claro que os editais, eles não são uma política, né? Ele é uma ferramenta de se fazer política pública, né? A política, ela pode ser bem mais ampla, ela deve ser mais ampla, mais pensada, né? Do que queremos atingir quando a gente faz um edital, né? Quem a gente quer, né? O que a gente quer fomentar, né? Então posso dizer que eu, assim, na minha atuação dentro do Conselho de Cultura, sempre tento levantar essas questões, né? Para onde a gente está querendo ir quando está se fazendo um edital, né? Porque que a gente vai colher depois, quem foram essas pessoas, sabe? Que conseguiram pegar esse recurso, que projetos foram esses, né? Esses projetos vão ter continuidade, não vão ter, como é que vai se fazer? Então, assim, na educação, na cultura também as coisas demoram um tempo, né? Para acontecer. Então, a gente vem falando ali da Paulo Gustavo, que começou em 2023, a gente está em 2025 agora, recém agora o Festival de Cinema está acontecendo, sabe? Então, é um processo que começou lá atrás, que demora também todo esse tempo burocrático das coisas, né? Para depois elas virem e poder dar um resultado que a gente espera que seja mais perpétuo, assim. E num país continental como o nosso, né, que a gente tem uma cultura muito plural, super diversa, cada característica. A gente tem, por exemplo, até no tradicionalismo gaúcho, por exemplo, a parte mais do Pampa, mais central, né? O Pampa é da Santa Maria para baixo, né? Vale de Uruguai e Argentina. Mas a questão fronteira do nativismo, às vezes, do nativismo não, do tradicionalismo, ela tem uma especificidade que difere de outras em função das influências uruguaias, argentinas, paraguaios, os países que fazem fronteira com o Brasil, né? Especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, o teatro feito aqui no Rio Grande do Sul, produzido aqui, ele tem a sua diferença do centro-oeste, do norte, do nordeste. Então, é uma pluralidade fantástica, né? Que se tem, que não é qualquer país que tem. É verdade. Por então, isso que tem que ter os editais, tem que ter esse incentivo, porque ele é a geração de emprego e renda. Não seria preciso falar isso constantemente, né? Mas até para desmistificar que é um trabalho amador. Não é altamente profissional, né? Não, e fugir dessa ideia só de evento, né? O evento ele é um momento, né? A cultura não é só evento, né? Ela também é o dia a dia das pessoas, né? É o fazer, é o saber de muitas pessoas. Então a gente também conseguir abrir esse leque. Claro que quando a gente levanta as questões econômicas é sempre também para mostrar que, vale a pena investir em cultura, sabe? Vale a pena investir porque vai ter um retorno, sabe? Tem muita gente, né? Entende, sim, geralmente quem está na gestão, né, de algum município, de um estado, de um país, sempre quer ver
que eu tenho esse retorno do que eu estou investindo, né? Mas para além do financeiro é isso, é as pessoas se sentirem bem, se verem, né? Pô, eu acho muito legal isso de estarem fazendo um longa-metragem aqui, por mais que não seja sobre Jaguarão, mas em Jaguarão, que a gente vai ver, né? Vou ver depois no cinema e, pô, vai estar lá a rua que eu fiz, sabe? É verdade. Vai estar lá onde eu cresci e as pessoas estão vendo o mesmo que eu vejo, sabe? Então isso é bonito, podem olhar com um olhar artístico que a gente olha na cidade, assim, sabe? E tu fala assim, né? Ter fomento é importante e essas políticas são tão importantes porque descentraliza o fomento, né? A gente sabe que os recursos ficam nas cidades maiores, né? Tipo nas grandes capitais, né? Nos grandes centros, né? Então, quando tem uma política como o Aldir Blanc que descentraliza todo esse recurso, né? Que todo município, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 100% dos municípios aderiram, então quer dizer que vai ter coisa acontecendo em todos os municípios, né? Muitos municípios que às vezes não tem seu fomento na cultura direto, às vezes não tem nenhuma diretoria de cultura ali, né? Também elas vão ter que implementar isso aí, vão ter que implementar os seus sistemas, né, municipais de cultura, e daí a gente consegue também juntar com isso, com o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual, levantar isso aí, e como ela exige também uma participação pública, né, uma participação ativa da sociedade, isso também ajuda as pessoas a entenderem como é que se dão esses processos, a participarem, a dizer, não, assim não funciona, assim que funciona, sabe? Claro que eu não sou contra, tipo, ter um grande evento na cidade que vão trazer artistas de fora. Eu não sou contra isso aí, mas às vezes tem que ver, vale a pena pagar, sei lá, 500 mil para trazer um artista muito grande, que é bom também para a cidade. Não vou dizer que não é legal a gente ter um grande grupo famoso aqui na cidade, porque o público também quer ver isso, sabe? Mas de repente dá para ser diferente, sabe? O que essas pessoas que estão vindo vão fazer além de só dar o show, né? Vai ter um contato com os músicos daqui, vai ter uma entrada, vai ter algo assim que vai deixar mais perene pra gente aqui, né, do que somente um momento de fruição ali, né, então tudo isso tem que ser colocado, né, pensado quando vai se fazer, porque justamente é esse recurso público, né, a gente sempre se preocupa com isso, né, e com o que vai deixar pra gente esse investimento. Você tem que balançar, né, por exemplo, tá entrando uma verba para produções aqui, que vão deixar dinheiro. Bom, não há problema em alguém vir cobrar o ingresso aqui, claro, que o ingresso daqui é o dinheiro nosso que sai, mas exato. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, o Rouanet, que às vezes é muito criticado e as pessoas não têm a mínima fundamentação, né, para criticar o processo, mas a contrapartida também é essa, né? Claro. A produção que vem deixar dinheiro no município. E é bom que venha, né? Agora o nosso teatro está cheio, tem acontecido bastante coisa aí. Teve a peça da Vera Fischer, né? Boa, que estava lotada. Doutora Rosângela, foi teatro lotado também. Teatro lotado, né? Os dois grandes espetáculos. E isso é bom, por mais que não vai ficar todo o dinheiro aqui. Isso movimentou também uma equipe daqui, teve jornalista daqui trabalhando, fotógrafo, né? O aluguel eles pagaram para o teatro, então e a gente pôde ver alguma coisa assim e incentivar as pessoas daqui também a ver que é possível, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante, sabe? As pessoas, eu bato sempre nessa tecla quando eu falo com meus amigos, músicos, enfim, do teatro, façam suas coisas também. Eu sei que a gente tem que fazer coisas, né, por público, mas também a gente tem que fazer coisa pra gente, por criar. Eu acho que a criação é o mais importante, né? Então, tu conseguir criar coisas novas, né, criar o diferente, né, e a gente vai acostumando o nosso público daqui também a consumir cultura, porque também a gente é um produto, né, então a gente também quer que as pessoas consumam, mas também tem um consumo com uma consciência crítica, assim, né, nem tudo precisa vir enlatado, né, e então a gente também tem que mostrar que temos pessoas capazes aqui. Muita gente não sabe, né? Mas a SIC teve um grupo de teatro chamado Contra Anestesia. E esse grupo, formado aí por uns malucos assim, né? Ele ficou entre os 5 melhores grupos amadores na década de 90. Ele foi disputar a final em Erechim, né? Olha, sim. Estadual. Me lembro, era o Maninho e o Arnaldo, o Daniel. Eu participava também, não em cima do palco, né? Mas
na retaguarda. Massa, produção. E foi. Pô, nós temos o João Monteiro, que também está. Sim. Até estou por convidá-lo para vir aqui. Ele vai estar na cidade aí agora em agosto. Pois é, não, com certeza vou fazer um bate-papo com ele também. O João tá com um filme, né, que ele dirigiu, Mãe, com a Valéria Barcelos, isso, que tá rodando por festivais YouTube, né? também. Tá no YouTube, tá rodando por festivais também. E tomara, né, que ele possa ser classificado dentro do Festival de Cinema, sei que ele está concorrendo também. E eu acho que temos muito, a nossa cidade tem muito, tem o próprio Guilherme La Rosa também, que trabalha no audiovisual, né, ele também trabalhou em produções grandes, e então a nossa cidade tem muito para dar, né? Um potencial cultural fantástico. Fantástico. Em todas as áreas. Né? Temos um curso de produção e política cultural na cidade, né? Que vem complementando isso, e a gente também está próximo de um grande centro aqui, que é Pelotas também, que tem vários cursos, né? De teatro, de cinema, em Rio Grande também tem um núcleo de produção audiovisual. Em Pelotas agora tem um ecossistema do audiovisual, que é o Alexandre Matos, o Chico Maximília, que estão conosco no Festival de Cinema, são os diretores de arte do Festival de Cinema, estão concorrendo no Festival de Cinema de Gramado com curta-metragem também, o Jogo, curta-metragem lindo. A Renata, que é a nossa produtora executiva também do Festival de Cinema. A Ana Júlia também está no design e na comunicação do festival, então a gente envolve muitas pessoas, né? E o grupo de teatro, é uma pena que não existe mais, mas agora tem um grupo de teatro Teatralizando, que também está fazendo parte de um projeto da SIC, que é o projeto Fala Comunidade, que é com 4 grupos de trabalho, que tem o grupo de teatro Teatralizando, tem o Nossa Utopia, da Manrela Britos, que é a atual presidente da SIC, com a Escola Ararire Oxóssi de capoeira. A Mainice também está nesse projeto, que é com uma oficina de culinária de terreiro. Sim. Então a gente entende que a cultura ela é ampla, né? E é diversa, que nem tu falou. Então tu deu esse exemplo, né, do Rio Grande do Sul, que tem, né, a diversidade entre o próprio tradicionalismo ali, mas dentro da nossa cidade a gente tem uma diversidade muito grande, assim, sabe? Então a gente percebe que toda essa diversidade tem que também ter a sua chance de poder fazer, poder ser vista, né, poder atuar e com tranquilidade, sabe? O fomento vem muito nisso, de tu poder atuar com tranquilidade, porque tem muita gente que já faz o seu fazer cultural, mas sem tranquilidade, né? Porque isso tem que pagar as contas, tem que fazer outra coisa e nem sempre dá um retorno financeiro. Mas aí... Se te interrompi. Uma outra coisa que é importante, né, que a gente aprende à medida que os anos passam, é que cultura não é só o que tu gosta, que eu gosto. Né? Claro. É pela diversidade que tem, porque a tendência é a gente achar que o que é bom é o que eu escuto, o que eu assisto, o que eu vejo. Né? E até em função da rádio, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que não é mais diversa. Não, porque a diversidade, por exemplo, outros estilos musicais, ela dão nas rádios comerciais, né? E aqui é um lugar que tu vai escutar direto, vai escutar Gilberto Gil, vai escutar o pop rock nacional dos anos 80, vai escutar o rock clássico lá do Reino Unido, né? Led Zeppelin, Beatles, Depeche Mode, essa coisa toda, né? Que não está nas outras rádios. Então é um espaço alternativo para quem sente saudade desse tempo. Claro. Pessoal jovem há mais tempo, né? Então é uma coisa maravilhosa, né? E as ramificações que a cultura atinge também são fantástico. Mas Santiago, eu gostaria que tu desse uma mensagem aí para a comunidade jaguarense, deixa o teu recado final para nós concluir, e muito obrigado pela presença e parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho da SIC, que, como sempre, né, é um trabalho quase militante, né, que tem, o trabalho voluntário ele tem uma data, né, depois as pessoas vão fazer outra coisa, mas importante esse momento que se vive na cultura do país é a profissionalização, né, da cultura, os agentes culturais, os atores, os diretores, possam encarar isso como uma profissão que é, ao meu ver, a teu ver com certeza, essencial para a sociedade como um todo. Muito obrigado, né, por me convidar, acho que estou sempre à disposição quando precisar, só me chamar para a gente falar de qualquer tema aí na área da cultura ou alguma outra área que eu possa somar, mas
tu fala bem sobre a questão da profissionalização, né? Eu tenho falado bastante sobre isso também, porque agora existe, né, essa perspectiva de muito fomento para nosso setor, né? Então a gente tem que se preparar para conseguir entender como é que se dão esses processos, né? Para conseguir participar desses processos também. Então aprender a ler como é que se faz um projeto, porque a gente sabe como se faz. Eu sei que tem muitas pessoas que sabem como fazer projetos, não é sobre isso, mas como participar desses processo de tu colocar o teu projeto num papel, né? Que outras pessoas possam ver o que tu está fazendo, né? Às vezes é isso, né? E também não só de ser o proponente, né? Mas também de estar se profissionalizando para estar numa equipe, né? De algum projeto que vai estar acontecendo, né? Então, muitas vezes é isso, ter que entender como é que se faz um CNPJ, um MEI, né? Às vezes vai se precisar para estar atuando nessa área, né? Para não perder oportunidades, porque tem muitos projetos que precisam de um prestador de serviço que tem uma nota fiscal, né, para poder atuar, e também tá entendendo mais como é que funciona, né, o setor cultural, né, como um todo, né. Então eu acho que o conhecimento nunca é demais, né. A gente tem um curso aqui em Jaguarão, para quem é de Jaguarão e que conseguir, né, olhem lá o curso de produção político-cultural, acho que vai ajudar muito. Eu sou um aluno que estou fazendo produção político-cultural, então me ajudou muito nessa caminhada, né? Eu já trabalhava como produtor cultural, mas tá na universidade ali me abriu outras perspectivas, né? A gente começa a estudar sobre o assunto, a gente começa a ver como é que é a amplitude toda, né? E também nos ensina a pensar a política cultural, né? Porque a gente também precisa de gestores preparados para estarem atuando nessa área. Eu sei que não é só deixar tudo na mão do ente público, né? Eu acho que não tem que ser assim. A gente tem que também contar com as empresas privadas e com os empresários, né? Que já são da área do setor, mas isso, o empresário, às vezes a gente tem que ter um lucro, né? Então, quando vem a questão do fomento público, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais autônoma e sem tantas amarras, por assim dizer. A gente então consegue criar de uma maneira mais livre, né? Claro, dentro de uma maneira que não ofenda ninguém, que não, né? Que não seja, né? Então, eu falo sobre isso. Acho que as pessoas procurem conhecimento, sabe? Procurem um conselho. Estou sempre à disposição. Podem me procurar também para tirar qualquer dúvida, né? Para conseguir participar desses processos, para poder colocar seus projetos em prática. Você falou da universidade, né? A prática é importante, né? Importante. Agora, a teoria é a sistematização da prática. É fundamental, né? A qualificação Então tá, Santi. Querido, muito obrigado, valeu, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado aos ouvintes da Marandé e até uma próxima. Agora, até o fim do ano teremos uma sequência mais constante com os bate-papos que deram uma parada aí antes do inverno, mas continuaremos, tá bom? Muito obrigado pela audiência.